Meus alunos do sexto ano, boa tarde. Trazendo aqui mais uma atividade, mais uma aula. Agora trazendo a parte 2 da nossa aula de hoje, a aula do dia 4 de maio, de 2021. Falando aqui de uma outra operação com números naturais, que é a multiplicação. Então, a multiplicação ela é uma simplificação de adições, né? Você tem a operação multiplicação como uma simplificação de uma adição de parcelas iguais. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos aqui uma situação que esse rapaz, o Leandro, ele organizou um grupo de laranjas nesse formato, né? Ele saiu formando grupos, né? E cada um desses grupos tem 4 elementos. Então, se perguntarmos aqui quantas laranjas nós temos aqui, que ele organizou, a gente vai somar, né? Você vai fazer aqui você tem 4, mais 4, mais 4, um total aqui de 6 grupos de 4, né? Então, você tem 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20 e mais 4, 24, né? Então, essa situação que está aqui, numa adição de parcelas iguais, nós podemos transformar em uma multiplicação. Esse número que se repete aqui, no caso o número 4, ele se repete 6 vezes, né? Você pode ver aqui, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, esse 6, que representa quantas vezes esse número 4 aparece, ele é chamado de fator, como também o 4 é um fator. E esse resultado de 6 vezes o 4, que é igual a 24, esse 24 recebe o nome de produto. E cada um dos termos, como disse, são chamados de fatores. Se nós olharmos aqui, lembrando um pouquinho que nós já falamos, lá na adição, os termos da adição são parcelas, né, soma ou total. Lá no algoritmo da subtração, você tem o minuendo, menos, aí tem o subtraindo, resto ou diferença. E aqui no algoritmo da multiplicação, os termos quais são? É produto e cada um dos termos são chamados de fatores. Então, nesta situação aqui, a multiplicação foi usada para adicionar parcelas iguais, né? Nossa primeira situação. A segunda situação, veja o que foi que o professor de educação física fez, né? Ele organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Então, da maneira que os alunos ficaram enfileirados, deu o que nós chamamos aqui, nessa posição aqui na vertical, chamado de coluna, e aqui na posição horizontal, chamado de linhas. Então vem a pergunta, quantos alunos vão participar da demonstração? Aí vem aqui, como são 6 linhas, as linhas estão aqui, ó. Você tem aqui a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. São 6 linhas e cada linha tem 9 alunos. Calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação de 6 vezes 9. Ou seja, são 6 linhas, né? São 6 linhas e cada uma delas tem 9 alunos. Nessa multiplicação você tem aqui 6 multiplicado por 9, dá um total de 54. Ou você pode também fazer 9 colunas e cada coluna tem 6 alunos, ou seja, 9 vezes 6, 54. Portanto, você tem aí um total de 54 alunos. Então, a multiplicação aqui nesse exemplo, ela está sendo mostrada como uma disposição retangular. Ou seja, você tem linhas e colunas, e o produto dessas linhas e colunas nos dará o número que nós estamos buscando, né? No caso aqui, você tem a multiplicação em 2 formatos, multiplicando linhas
6 vezes 9 ou 9 vezes 6, você tem o mesmo valor, exatamente porque a multiplicação ela é comutativa, né? A comutatividade da multiplicação. E aqui a outra situação são as escolhas que nós podemos fazer, né? Aqui, por exemplo, você chega numa lanchonete, né, como o Pedro chegou, e nessa lanchonete ele tem maneiras diferentes de escolher um sorvete, né? Ele pode escolher o sabor e pode escolher também a cobertura. O sabor do sorvete é um total de 4, como vocês podem ver aqui. Ele tem o sabor coco, abacaxi, flocos e creme. E tem também a cobertura. A cobertura é um total de 3. É caramelo, chocolate, morango. Então, o total de combinações que ele pode ter para comprar o sorvete dá um total de 12, né? Observe aqui que esse 4 representa os tipos de sorvete, que são aqui em cima, coco, abacaxi, flocos e creme, e o 3, o tipo de cobertura. Então, nessa multiplicação 4 vezes 3 igual a 12, esse 12 representa as maneiras diferentes de montar um sorvete. Se você não tiver entendido, vamos supor que você chega lá e pede um sorvete no sabor coco, né? A primeira opção sua. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Porque essas combinações são colocadas entre parênteses. Você tem aqui o sabor coco e você quer a cobertura de caramelo. Então aqui é o primeiro exemplo de você pode combinar. Você pode escolher também coco, mas com uma cobertura de chocolate. Ou você pode escolher o sabor coco, mas a cobertura de morango. Então você observa aqui que só escolhendo o sabor coco você tem 3 maneiras de escolher a cobertura. Isso também vai acontecer com abacaxi, vai acontecer com floco, vai acontecer com sabor creme, né? Então quando você verificar, esse total de combinações aqui vai dar um total de 12. São 12 maneiras de você estar combinando o sabor desse sorvete. E a outra situação é o que nós chamamos de a ideia de proporcionalidade da multiplicação. Aqui está dizendo que para fazer um refresco de uva, a gente coloca 4 copos de água para cada copo de suco, né? O concentrado de suco. Ou seja, você tem 1 copo de água, 1 copo de suco, você põe 4 copos de água. 2 copos de suco, você vai colocar 8 copos de água. 3 copos de suco, 12 copos de água, né? Então aqui é o que nós chamamos de proporcionalidade da multiplicação. A grandeza duplica, a outra grandeza também vai duplicar. Se uma grandeza triplica, a outra também triplica novamente. Então é o exemplo da multiplicação na situação de proporcionalidade. E aqui na página de número 50, vocês irão ver, né, o algoritmo da multiplicação, a maneira que nós fazemos as nossas multiplicações. O nosso livro ele traz aqui, usando uma decomposição, que eu não faço questão nem de estar mostrando isso para vocês, porque nós não usamos isso. Eu não vou cobrar isso de vocês, fazer a multiplicação usando decomposição, né? Porque cansa muito e faz muita conta desnecessariamente. Então, o ideal é aprender o algoritmo da multiplicação. Que eu quero fazer esse algoritmo aqui, ó. Você tem o número 6, que aqui representa a quantidade de fileiras, e cada fileira tem 24 poltronas. Então se pergunta quantas poltronas tem nesse anfiteatro. Para você não ter que contar uma a uma, por exemplo, sair contando aqui 1, 2, 3, 4, você faz a multiplicação. Você vai multiplicar 24 vezes 6. Esse aqui é o algoritmo da multiplicação, a maneira de nós fazermos nossas continhas de multiplicação. Então a primeira coisa aqui, você vai fazer o 6 multiplicar por 4. Então os colegas vão ter que saber que o 6 multiplicado por 4 dá igual a 24. Então você vai colocar o 4 aqui, ó, essas 4 unidades, e vai levar 2 dezenas. Agora o 6, você vai multiplicar pelo 2, isso aqui vai dar 12.
Essas 12 dezenas somado com essas duas vai dar um total de 14. Então você encontrou aqui 144, né? O número 24 é um fator, o número 6 é um fator e o 144 ele é o produto, né? Que são os termos da multiplicação. E aqui vem uma outra situação. Tem uma máquina que produz por hora 26 peças. Quantas peças serão produzidas em 12 horas por essa máquina? Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação usando o algoritmo usual, 26 multiplicado por 12. Nessa multiplicação, o que muda aqui dessa primeira que nós fizemos é que aqui nós temos um número que tem 6 unidades de 2 dezenas. O outro tem 2 unidades e 1 dezena. Mas o procedimento de multiplicar, o algoritmo é o mesmo. Você vai fazer os 2, você vai fazer 2 multiplicado por 6 dá igual a 12. Certo? Então você bota o 2 aqui e leva 1 dezena para lá. Agora o 2 vai multiplicar o 2. 2 vezes 2 dá igual a 4. Esse 4 você vai somar com esse 1. Então você vai botar aqui 5. Agora vem a multiplicação do 1, que é uma dezena, por 6. 1 vezes 6, 6. Ó. Observe que eu coloquei esse tracinho aqui embaixo, porque quando eu multiplicar o 6, 1 vezes o 6, eu tenho que colocar o 6 embaixo das dezenas, porque esse 1 aqui é uma dezena. E 1 multiplicado por 2 dá igual a 2. Depois que eu faço essa multiplicação, eu vou adicionar essas parcelas. Ó. Aqui 2, aí 5 mais o 6 dá 11, boto 1 e vai 1, e 1 somado com 2 dá 3. Então eu tenho aqui 312. Na nossa pergunta, 312 peças serão produzidas por essa máquina durante 12 horas. Só lembrando aqui, o 26 é um fator, o número 12 também é um fator, e o 312 ele é o produto. Então aqui estou usando o nosso algoritmo usual. E a propriedade da multiplicação, aqui tem alguns exemplos aqui na página número 52, o primeiro, multiplicando o número natural qualquer por 0. Obtemos o próprio número 0 como resultado. Né? O segundo, consideremos os números naturais 14 e 25. Vamos determinar o seu produto. Observe que aqui primeiro foi multiplicado 14 vezes 25 igual a 350. E aqui mudou a ordem. O primeiro é o 25 multiplicado por 14, também você tem 350. Vamos fazer essa continha aqui de lado. O nosso livro não está trazendo, mas vamos fazer aqui. Você tem 14 multiplicado por 25. Então vamos fazer aqui. 5 vezes 4, 20. Né? Vou colocar aqui de lado aqui. 4 vezes 5, ou 5 vezes 4 é igual a 20. Então você vai botar 0 e leva 2. Agora, 5 vezes 1, 5. Mais 2 dá igual a 7. Aí vem agora o número 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Vamos juntar agora aqui, ó. Você vai somar nada. 8 mais 7, 15. Vai 1. E 1 mais 2, 3. Então, observe que nós encontramos 350, como multiplicamos aqui 14 vezes 25. A mesma coisa vai acontecer se eu multiplicar 25 vezes 14. Por quê? Porque a multiplicação ela é comutativa, ou seja, a ordem aqui não vai alterar o produto. Você pode multiplicar 25 vezes 14 ou multiplicar 14 vezes 25, que o resultado vai ser o mesmo. E a terceira situação, vamos considerar agora os números 5, 18 e 23 e determinar o seu produto associando os números de forma diferentes. Ou seja, aqui no primeiro, observe que está associado o 5 vezes o 18. O 5 multiplicado por 18 dá igual a 90.
E 90 multiplicado por 23, nós encontramos 2070. A outra situação foi combinado o 18 com 23. Multiplicando 18 por 23 dá igual a 414, que multiplicado por 5 também nós encontraremos 2070. Dessa forma, entre parênteses, 5 vezes 18 vezes 23 é igual a 5 vezes 18 vezes 23. Esse fato sempre se repete na multiplicação de 3 números naturais quaisquer. Verifique usando 3 outros números quaisquer. Então, vamos usar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui mais simples. Você tem o número 1 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou juntar aqui, vou multiplicar o 1 pelo 2 e depois vou multiplicar pelo 3, né? Então, nessa multiplicação, 1 vezes 2 dá igual a 2 e 2 vezes 3, isso aqui vai dar igual a 6. E aqui do lado, eu vou multiplicar o 2 vezes o 3 e depois aqui eu vou multiplicar por 1. Então, eu vejo aqui 1 vezes, aí 2 vezes 3, 6. Observe que 1 multiplicado por 6 também dá igual a 6. O que foi que aconteceu? Eu associei o primeiro e o segundo, multipliquei pelo terceiro, deu 6. Aqui eu estou associando o segundo e o terceiro, multiplicando com o primeiro, o resultado também não se altera. Aqui é a propriedade associativa da multiplicação. E a outra, consideremos as multiplicações a seguir e vamos determinar o seu produto, independentemente dos fatores, ou seja, 1 vezes 25 igual a 25, 25 vezes 1 igual a 25, né? Em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número 1 é chamado elemento neutro da multiplicação, né? A multiplicação pelo número 1 resultará sempre no próprio número, né? Então, depois aqui, nós temos um quinto exemplo que traz, vejamos como calcular o produto 4 vezes 17, aí entre parênteses tem 17 mais 32. Aparece aqui muita conta, né? Mas deixa eu falar aqui para vocês, olha. Aqui, 4 vezes, aí entre parênteses tem 17 mais 32 é igual. Aí aparece aqui 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32. Aqui pela definição, é exatamente porque são 4 parcelas, ó, são 4 fatores, são 4 fatores 17 mais 32. Por isso que ele aparece aqui 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, depois disso, é eliminado os parênteses e fica aqui, ó, 17 mais 32, mais 17 mais 32. Então, juntando os 17, veja que o 17 aparece 4 vezes, como também o número 32 aparece 4 vezes, pela propriedade comutativa, né? Foi feita a troca aqui desses números. Então, veja que aqui ficou 4 vezes o 17 mais 4 vezes o 32. Isso aqui permite, pessoal, que aqui é uma propriedade da multiplicação, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Sempre que você vê uma multiplicação de um número e dentro de um parênteses tem 2 números ou 3 números, então esse número de fora, no caso aqui o número 4, ele vai multiplicar cada um dos termos que estão dentro do parêntese. Aqui no caso é 4 vezes 17 mais, ó, veja aqui, mais 4 vezes o 32, que é a propriedade distributiva, né? Ela acontece também, essa propriedade pode ser estendida para a multiplicação de um número por uma diferença.
certo? Então aqui, olha, você encontra aí nas atividades de vocês uma multiplicação assim, 7 vezes, aí entre parênteses tem 20 menos 11. O que nós vamos ter que fazer aqui? Esse número 7, ele vai multiplicar o 20, vai ficar 7 vezes 20, menos, que é esse sinal, ó, e o 7 multiplicar 11. Então aqui vai ficar 7 vezes 11, fica 140, né, que é 7 vezes nada, nada, vezes 7, 14, menos 7 vezes 11 dá 77. E aí você vai subtrair 140 menos 77. Ó. Então aqui você vai tirar 1, vai ficar 1 emprestado, fica 10 menos 7 é 3. Aqui você tirou 1, ficou 3, não foi? Ó? Então 13 menos 7 igual a 6. Então 140 menos 77 aqui vai ter como resultado 63. Vamos recordar aqui um pouquinho, usando o algoritmo da subtração e verificar se a conta está certa. Ó, 7 mais 3, 10 vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. Ó. Então, esse valor que nós encontramos aqui, 63, foi aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. E aqui tem umas atividades que eu quero comentar com vocês. Essas duas atividades, a primeira diz o seguinte: primeiro, sabe-se que A e B são dois números naturais, tais que A vezes B é igual a 237. Qual é o valor da expressão B vezes A? Quando a gente vê isso a primeira vez, a gente imagina logo outra coisa, mas aqui é a aplicação da propriedade comutativa. Se eu multiplicar A vezes B, vai ser o mesmo valor de B vezes A. Então essa expressão aqui também vai ter o valor de 237. E aqui o segundo, considera a igualdade, ó, 37 vezes N é igual a 63 vezes 37. Qual o valor que se deve colocar no lugar de N para que a igualdade seja verdadeira? Então, o único valor que eu vou colocar no lugar do N é dizer que o N vale 63. Né? Porque, usando a propriedade comutativa, se eu fizer 37 vezes 63, é o mesmo que 63 vezes 37. E aqui o terceiro quesito, calcule de duas maneiras diferentes o valor de 81 vezes 35 vezes 60. Que você pode aplicar a propriedade associativa, né? Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Só vou montar aqui e vocês terminem, ou seja, posso fazer assim, 81 vezes, aí multiplicar 35 vezes 60, ou você pode também fazer dessa maneira, ó. Você pode escrever 81 vezes 35 e depois multiplicar por 60, que o valor não vai se alterar. E aqui no quarto quesito, escreva duas maneiras diferentes para dar o valor de. As duas maneiras diferentes aqui é você fazer a soma, 72 mais 51, e multiplicar por 25. Aí você pode calcular separado, fazendo assim, ó, 25 vezes 72 mais 25 vezes 51. Isso aqui é uma maneira de você fazer. A outra maneira também de você fazer é você somar logo 72 mais 51 e depois multiplicar o resultado dessa soma por 25. Mesma coisa você vai fazer aqui em relação à subtração. E determine o valor de A. O A multiplicado por 27 deu igual a 27. E o 45 multiplicado por A deu igual a 0. Então, nesse caso aqui, o valor do A vale 1. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ó. 1 multiplicado por 27 dá 27. E no outro caso aqui, se o produto de dois números é 0,
um deles é zero. No caso aqui é o A. O valor do A é igual a zero. Então, estou comentando aqui com vocês, eu quero propor agora essa atividade. Essa atividade vocês vão responder, né? Vocês vão responder essa atividade no caderno, tira uma foto e manda para mim no WhatsApp, tá certo? Então, bons estudos e qualquer dúvida você entra em contato com a gente para tirar e a gente conseguir aprender esse conteúdo, tá certo? Então, boa tarde, bons estudos para vocês.